Marina Silva tinha apenas 24 anos quando sua vida mudou completamente. Morando em uma pequena kitnet no subúrbio de São Paulo, ela dividia seu tempo entre 3 empregos diferentes apenas para conseguir pagar as contas e enviar dinheiro para sua mãe doente no interior. Acordava às 5 da manhã para trabalhar como auxiliar de limpeza em um hospital, depois corria para fazer plantão como cuidador em uma casa de repouso, e terminava o dia trabalhando em uma farmácia até às 11 da noite. Formada em enfermagem por uma faculdade pública, Marina sonhava em trabalhar em sua área, mas as oportunidades eram escassas e mal remuneradas. Os hospitais queriam experiência que ela não tinha, e as clínicas particulares pagavam salários que mal cobriam suas despesas básicas. Às vezes, ela se perguntava se todo o esforço para se formar havia valido a pena. Sua rotina era exaustiva: acordar no escuro, pegar 2 conduções para chegar ao primeiro emprego, correr de um lado para outro da cidade, e chegar em casa à tarde da noite apenas para encontrar pilhas de contas vencidas na mesa da cozinha. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando, ela estudava para concursos públicos, mantendo viva a esperança de conseguir uma posição melhor. A situação de sua família no interior havia se deteriorado rapidamente. Sua mãe, Dona Rosa, havia sido diagnosticada com diabetes e hipertensão, e o pequeno salário que recebia como professora primária aposentada mal cobria os medicamentos. O pai de Marina havia falecido quando ela tinha 15 anos, deixando apenas dívidas e uma pequena casa no interior que agora precisava de reformas urgentes. Foi em uma terça-feira chuvosa de maio que ela viu o anúncio no jornal que mudaria tudo. Estava no intervalo de 15 minutos entre seus empregos, tomando um café barato em um boteco próximo ao hospital, quando seus olhos encontraram o pequeno anúncio classificado: procura-se enfermeira particular para cuidados domiciliares. Paciente masculino, 26 anos. Salário, R$ 15.000 mensais. Regime de dedicação exclusiva. Moradia incluída. Interessadas em enviar currículo para... Marina leu o anúncio 3 vezes antes de acreditar no valor. Era quase 10 vezes mais do que ela ganhava em todos os seus empregos juntos. Por um momento, pensou que poderia ser um golpe ou algo pior, mas o endereço de e-mail parecia profissional e havia um número de telefone de uma clínica médica renomada para referências. Sem hesitar, ela enviou seu currículo simples, mas bem elaborado, junto com uma carta de apresentação sincera onde explicava sua experiência, suas motivações e sua necessidade urgente de trabalho. Para sua surpresa, recebeu uma ligação no mesmo dia. A voz feminina e profissional do outro lado da linha a convidou para uma entrevista na manhã seguinte, em uma mansão no bairro mais nobre da cidade. Marina gastou suas últimas economias, R$ 50 que havia guardado para emergências, em uma roupa social adequada para a entrevista. Comprou uma blusa branca simples, uma saia preta e um blazer usado em um brechó, e pediu emprestado sapatos sociais para a vizinha. Passou a noite anterior polindo os sapatos e passando as roupas, nervosa com a oportunidade que parecia boa demais para ser verdade. Quando chegou ao endereço indicado na manhã seguinte, ficou impressionada com o tamanho e a elegância da propriedade. Portões altos de ferro forjado, jardins impecáveis com plantas que ela nunca havia visto, uma fonte no centro do pátio frontal, e uma mansão de 3 andares que parecia saída de uma revista de arquitetura. O porteiro, uniformizado e educado, a conduziu por uma alameda de pedras até a entrada principal. A entrevista foi conduzida pela doutora Helena Carvalho, uma médica neurologista renomada e amiga da família Mendonça. Ela era uma mulher elegante na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos bem cuidados e um olhar penetrante que parecia analisar cada palavra que Marina dizia. Antes de falarmos sobre o trabalho, a doutora começou, sentada em uma biblioteca luxuosa com estantes que iam do chão ao teto: preciso ser completamente honesta sobre o que você enfrentará aqui. O paciente é Gabriel Mendonça, herdeiro único do Grupo Mendonça, um dos maiores conglomerados empresariais do país. Marina assentiu, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Ela havia ouvido falar da família Mendonça, era impossível não conhecer, pois frequentemente apareciam nos jornais de economia e nas revistas de sociedade. A doutora continuou: Gabriel perdeu a visão em um acidente automobilístico há 2 anos. Era uma noite chuvosa, ele estava voltando de uma reunião de negócios em Santos, dirigindo seu carro esportivo novo.
Havia uma jovem com ele, Carolina Ribeiro, sua melhor amiga desde a infância e também sócia minoritária na empresa. O carro derrapou em uma curva, capotou e bateu em uma árvore. Marina sentiu um aperto no peito ao imaginar a cena. Carolina morreu na hora. Gabriel sobreviveu, mas sofreu traumatismo craniano severo que resultou na perda total da visão. Fisicamente, fora isso, ele se recuperou completamente. Mentalmente. A doutora suspirou profundamente. Esse é o nosso maior desafio. A médica explicou que Gabriel havia se isolado completamente do mundo desde o acidente. Recusava tratamentos psicológicos, afastou-se dos negócios da família, terminou um noivado que estava para se concretizar, e havia despedido ou afastado praticamente todas as pessoas que trabalhavam próximas a ele. Gabriel é complicado, admitiu a doutora com um suspiro carregado. Já passaram por aqui 17 enfermeiras nos últimos 6 meses. Ele as demite todas, geralmente em menos de uma semana. Tem dias que nem sai do quarto, recusando alimentação e cuidados básicos. Outros dias fica agressivo, irônico, fazendo comentários cruéis para qualquer um que se aproxime. Marina sentiu um frio na barriga, mas pensou na mãe doente, nas contas acumuladas, e na oportunidade única que estava diante dela. Eu preciso muito deste trabalho, doutora. Já lidei com pacientes difíceis durante minha formação e nos empregos que tive. A doutora estudou seu rosto por alguns segundos, analisando cada microexpressão, antes de sorrir pela primeira vez durante a conversa. Tem algo diferente em você, Marina. Uma determinação que vi em poucas pessoas. Vou te dar uma chance, mas preciso ser completamente honesta. Gabriel pode ser extremamente cruel com as palavras quando está frustrado ou com dor emocional. Ele conhece exatamente onde atacar para machucar mais. Não leve para o lado pessoal, e principalmente, não tente salvá-lo ou curá-lo. Ele já teve dezenas de pessoas tentando isso, e só o deixou mais resistente. A doutora explicou as responsabilidades do cargo: administrar medicamentos para controle da ansiedade e para prevenção de convulsões, monitorar sinais vitais diariamente, encorajar atividades físicas e de reabilitação, garantir alimentação adequada. E, principalmente, observar sinais de depressão severa ou tendências autodestrutivas. O salário é alto porque o trabalho é de dedicação exclusiva e extremamente desafiante do ponto de vista emocional, ela concluiu. Se você aceitar, será como viver em uma zona de guerra psicológica. Gabriel testará seus limites constantemente. Marina respirou fundo e aceitou o desafio. No dia seguinte, ela se mudou para um quarto no andar térreo da mansão, próximo aos aposentos de Gabriel. O quarto era maior que toda a sua kitchen anterior, com uma cama de casal confortável, uma escrivaninha de madeira nobre, um banheiro privativo com banheira, e uma janela que dava para os jardins posteriores. Era mais luxuoso que qualquer lugar onde ela já havia morado. A casa era verdadeiramente majestosa, com corredores amplos decorados com obras de arte que Marina só havia visto em livros, lustres de cristal que pareciam joias suspensas, e tapetes persas que provavelmente custavam mais que seu salário de anos inteiros. Mas havia uma tristeza palpável no ar, como se a própria arquitetura carregasse o peso da tragédia que havia atingido a família. Os funcionários, havia uma cozinheira, 2 arrumadeiras, um motorista, um jardineiro, e um segurança, caminhavam em silêncio pelos corredores, como fantasmas tentando não perturbar um morto-vivo. Todos foram educados com Marina, mas ela percebeu o olhar de pena que dirigiam a ela, como se soubessem que em poucos dias ela estaria saindo pela mesma porta por onde havia entrado. Seu primeiro encontro com Gabriel foi um desastre completo. Ela bateu na porta do quarto dele às 8 da manhã, conforme orientação médica rigorosa, para ajudá-lo com a medicação matinal e verificar seus sinais vitais. A voz que respondeu era profunda, rouca de sono, e carregada de irritação. Vá embora. Já disse que não preciso de babá. Marina respirou fundo, lembrando das palavras da doutora Helena, e entrou mesmo assim. O quarto estava mergulhado em penumbra, com cortinas blackout fechadas que não deixavam entrar nenhum raio de sol. O ar estava viciado, com cheiro de roupa suja e remédio. Gabriel estava sentado em uma poltrona de couro preto no canto do quarto, vestindo apenas uma calça de moletom cinza e uma camiseta amarrotada.
Mesmo na escuridão e no estado deplorável em que se encontrava, Marina pode ver que ele era um homem incrivelmente bonito. Tinha cabelos castanho escuros desalinhados que chegavam quase aos ombros, uma barba por fazer que lhe davam um ar selvagem, e traços aristocráticos que lembravam os modelos das revistas de moda. Mas foram os olhos que mais a impressionaram, mesmo sem enxergar, pareciam carregar uma profundidade de dor que a atingiu como um soco no estômago. Eu disse para ir embora, ele repetiu, virando o rosto na direção exata da voz dela com uma precisão que a surpreendeu. Não sei quem você é, mas pode voltar para a agência de enfermeiras e dizer que Gabriel Mendonça dispensa seus serviços. Marina colocou a maleta de equipamentos médicos sobre uma cômoda e abriu as cortinas de uma vez, deixando a luz matinal invadir o ambiente. Gabriel fez uma careta e levou a mão aos olhos instintivamente, mesmo não conseguindo enxergar. Meu nome é Marina Silva e eu sou sua nova enfermeira, ela disse com voz firme, começando a organizar os medicamentos. Preciso verificar seus sinais vitais, administrar sua medicação, e depois vamos conversar sobre sua rotina de cuidados. Gabriel riu com uma amargura que gelou o sangue de Marina. Mais uma candidata santa? Deixe-me adivinhar, você cresceu pobre, lutou muito para se formar, e agora acha que pode salvar o pobrezinho do bilionário cego com seu otimismo barato e sua dedicação abnegada. É isso. As palavras foram como facadas, cada uma escolhida precisamente para machucar. Marina sentiu o rosto queimar de raiva e humilhação, mas se manteve firme. Ela havia crescido pobre mesmo, havia lutado para se formar, e realmente precisava daquele emprego, mas não ia permitir que ele a diminuísse. Não sou santa e não tenho pretensão de salvar ninguém, ela respondeu friamente, aproximando-se dele com um aparelho de pressão. Sou uma profissional de enfermagem, fui contratada para prestar um serviço, e estou aqui para fazer exatamente isso. Nada mais, nada menos. Agora, por favor, estenda o braço para que eu possa verificar sua pressão arterial. Por algum motivo, a resposta direta e sem sentimentalismo de Marina o pegou completamente desprevenido. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, claramente esperando uma reação emocional que não veio, antes de, relutantemente, estender o braço esquerdo. Marina trabalhou em silêncio profissional, medindo a pressão, verificando os batimentos cardíacos, anotando tudo em uma prancheta. Gabriel tinha a pressão ligeiramente elevada e os batimentos acelerados, sinais claros de estresse e ansiedade. Quando foi a última vez que você tomou seus medicamentos? Ela perguntou, organizando os comprimidos em um recipiente. Não me lembro. E não me importo. Bem, eu me importo. E vou me certificar de que você tome todos, nos horários corretos, todos os dias. Marina colocou os medicamentos e um copo de água na mesa ao lado da poltrona dele. Estes são para ansiedade, estes para prevenir convulsões, e estes são vitaminas para compensar sua alimentação inadequada. E se eu me recusar a tomar? Marina o encarou com uma frieza que surpreendeu até ela mesma. Então eu vou anotar em seu prontuário que o paciente está se recusando a seguir o tratamento médico prescrito, e a doutora Helena decidirá se é necessário internação compulsória para garantir que você receba os cuidados adequados. Gabriel franziu o senho, claramente não esperando por essa abordagem direta. A maioria das enfermeiras anteriores havia tentado convencê-lo com gentileza ou havia simplesmente desistido quando ele se recusava. Marina estava estabelecendo limites claros desde o primeiro encontro. Você está me ameaçando? Ele perguntou, e havia uma pitada de curiosidade por trás da irritação. Estou informando sobre as consequências de suas escolhas. A decisão é sua. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, depois pegou os medicamentos e os tomou de uma vez, fazendo uma careta pelo gosto amargo. Os primeiros dias foram uma batalha constante de vontades. Gabriel fazia de tudo para provocá-la e fazê-la desistir, usando cada tática psicológica que conhecia. Recusava a medicação matinal, alegando que a fazia sentir-se dopado. Não queria tomar banho, dizendo que não via sentido em se preocupar com a aparência quando não havia ninguém para impressionar. Rejeitava as refeições preparadas pela cozinheira, alegando que havia perdido o apetite junto com a visão.
Durante as refeições, que Marina insistia categoricamente que fossem feitas na sala de jantar e não no quarto escuro, você não é um inválido, apenas não enxerga, ele fazia comentários sarcásticos e cruéis sobre tudo e todos. Deixe-me adivinhar, ele disse em um desses jantares tensos, mexendo desinteressadamente no prato de comida, você cresceu em uma dessas cidadezinhas do interior onde todo mundo se conhece e se mete na vida dos outros. Pai trabalhador, mãe dona de casa, estudou muito para vencer na vida e escapar da pobreza. Agora pensa que pode salvar o mundo uma pessoa por vez, começando pelo pobre coitado do cego rico. Que história tocante e absolutamente previsível. Cada palavra foi calculada para humilhar e diminuir. Marina mastigou calmamente seu pedaço de frango antes de responder, sem se deixar provocar. Na verdade, você acertou em quase tudo. Cresci em uma cidade de 15.000 habitantes onde todo mundo realmente conhece todo mundo. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, então minha mãe teve que trabalhar como professora e faxineira para me criar sozinha. Estudei muito mesmo para conseguir uma profissão e sair da pobreza. Quanto ao resto, não tenho pretensão de salvar ninguém. Especialmente alguém que claramente não quer ser salvo. Gabriel franziu o senho, claramente não esperando por essa resposta honesta e sem vitimização. Então por que está aqui? Pelo dinheiro, ela respondeu sem a menor hesitação, cortando um pedaço de batata. Preciso trabalhar para sustentar minha família. Minha mãe está doente e precisa de medicamentos caros. Você precisa de cuidados médicos, quer queira ou não. É uma transação comercial, uma relação profissional, não uma missão humanitária. Pela primeira vez desde que ela chegara à mansão, Gabriel ficou genuinamente em silêncio por mais de 5 minutos. Conforme as semanas passaram, Marina começou a entender melhor o homem complexo por trás da raiva e do sarcasmo. Gabriel havia sido um empresário brilhante, assumindo parte dos negócios da família aos 22 anos e expandindo significativamente os investimentos da empresa. Era apaixonado por carros, tinha uma coleção de 15 veículos esportivos guardados na garagem da mansão, adorava viajar e conhecer novas culturas, falava fluentemente 4 idiomas, e tinha uma vida social intensa com amigos espalhados pelo mundo todo. O acidente havia destruído não apenas sua visão, mas toda a sua identidade. Gabriel se definia pela sua competência nos negócios, sua independência, sua capacidade de controlar o ambiente ao seu redor. A cegueira havia retirado tudo isso de uma vez, deixando-o completamente perdido em um mundo que não conseguia mais navegar com confiança. A culpa pela morte de Carolina era outro peso devastador que ele carregava. Marina descobriu isso não através de confidências. Gabriel nunca falava diretamente sobre o passado, mas através de conversas com os funcionários mais antigos da casa, observando as fotos espalhadas pela mansão que mostravam um Gabriel sorridente e cheio de vida, e prestando atenção aos pequenos detalhes reveladores. Havia fotos dele com Carolina em viagens, formaturas, festas de família. Ela era uma jovem bonita, loira, com um sorriso contagiante e olhos inteligentes. Pelas fotos, era evidente que eles tinham uma amizade profunda e genuína, não romântica, mas do tipo que dura a vida toda. Gabriel havia perdido não apenas a visão, mas também sua melhor amiga, sua parceira de negócios, e provavelmente a pessoa que melhor o conhecia no mundo. Marina desenvolveu sua própria estratégia para lidar com as provocações e resistências constantes. Quando Gabriel estava particularmente difícil e agressivo, ela simplesmente fazia seu trabalho em silêncio, sem tentar argumentar ou convencê-lo de nada. Quando ele fazia comentários cruéis sobre ela ou sua origem, ela respondia com honestidade brutal, sem se vitimizar nem atacar de volta. Quando ele recusava cuidados básicos, ela estabelecia consequências práticas e as cumpria rigorosamente. Se você não tomar banho hoje, ela disse em uma manhã particularmente tensa, depois de 3 dias tentando convencê-lo a se higienizar, eu vou pedir para o seu João, o jardineiro, vir aqui com a mangueira de jardim. E posso garantir que a água da mangueira está bem mais fria que a do chuveiro. Gabriel riu com descrédito. Você não faria isso. Teste-me, Marina respondeu calmamente, e havia algo em sua voz que o fez perceber que ela não estava blefando. Ele foi tomar banho. A primeira mudança real na dinâmica entre eles aconteceu em uma noite de tempestade elétrica particularmente intensa.
Marina estava organizando os medicamentos da semana na cozinha, aproveitando o silêncio da casa após o jantar, quando ouviu um estrondo alto vindo do segundo andar. Não era o barulho do trovão, era algo caindo e se quebrando. Ela subiu correndo as escadas e encontrou Gabriel no chão do seu quarto, cercado por cacos de uma escultura de cristal que havia estado em cima de uma cômoda alta. Ele estava tentando se levantar sozinho, claramente confuso e envergonhado, com um pequeno corte no braço direito onde um caco havia o atingido. Eu estava tentando, a luz piscou por causa do trovão, e eu me confundi com a posição dos móveis, ele explicou hesitantemente, sem olhar na direção dela. Pensei que a cômoda estava mais à direita. Era a primeira vez que Marina o ouvia admitir qualquer tipo de dificuldade relacionada à cegueira, sem sarcasmo ou raiva. Ela se aproximou cuidadosamente, evitando os cacos maiores. Não precisa de ajuda, ele murmurou quando percebeu que ela estava se aproximando. Posso me levantar sozinho. Eu sei que pode, Marina respondeu suavemente, mas estendeu a mão mesmo assim. Mas eu estou oferecendo ajuda. E às vezes aceitar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência prática. Por um momento que pareceu eterno, Gabriel hesitou. Marina podia ver a luta interna refletida em seu rosto, entre o orgulho ferido e a necessidade real de apoio. Então, lentamente, como se estivesse fazendo a coisa mais difícil do mundo, ele aceitou a mão dela e deixou que ela o ajudasse a se levantar. Quando ele estava de pé, ficaram próximos demais por alguns segundos. Marina sentiu o perfume masculino dele, uma mistura de sabonete caro e algo indefinivelmente pessoal, misturado com o cheiro de chuva que entrava pela janela entreaberta. Por um momento, ela se permitiu realmente olhar para ele, observar os detalhes do rosto que havia se tornado familiar nas últimas semanas. Obrigado, ele disse baixinho, e foi a primeira vez que ela o ouviu agradecer por qualquer coisa desde que havia chegado à mansão. Marina limpou o pequeno corte no braço dele com cuidado profissional, aplicou antisséptico e colocou um band-aid. Durante todo o processo, Gabriel ficou silencioso, mas ela notou que ele não fazia comentários sarcásticos sobre seus cuidados, como fazia habitualmente. A partir desse momento, as coisas começaram a mudar gradualmente entre eles. Gabriel ainda era sarcástico e difícil, ainda resistia aos cuidados e ainda fazia comentários mordazes, mas havia momentos de trégua. Momentos em que ele baixava a guarda e se mostrava genuinamente curioso sobre a vida dela. Então você realmente cresceu em uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo? Ele perguntou em um almoço, algumas semanas depois do incidente da tempestade. Sim, Ribeirão das Pedras. População, 15.000 habitantes, contando os cachorros, Marina respondeu, cortando a salada. E antes que pergunte, sim, foi sufocante às vezes. Impossível fazer qualquer coisa sem que a cidade inteira soubesse no dia seguinte. Gabriel sorriu, não o sorriso amargo e sarcástico que ela estava acostumada a ver, mas algo genuíno. E ainda assim você sente falta? Marina pensou na pergunta por alguns segundos. Sinto falta de algumas coisas. Das pessoas realmente se importarem umas com as outras. De poder caminhar na rua de madrugada sem medo. De conhecer a história de vida de todo mundo que encontro. Mas não sinto falta da fofoca constante e da falta de oportunidades. Gabriel ficou pensativo. Deve ser estranho crescer em um lugar onde as pessoas se importam de verdade com você, conhecem sua família, acompanham sua vida. Marina captou a melancolia por trás da observação, mas decidiu não comentar diretamente. E você? Sempre viveu aqui em São Paulo? Sempre. Nasci nesta casa, cresci nesta casa, e provavelmente vou morrer nesta casa. Havia uma amargura na voz dele que ia além do sarcasmo habitual. Por que provavelmente? Você pode ir a qualquer lugar que quiser. Gabriel riu sem humor certo. O cego navegando pelo mundo sozinho. Que aventura fantástica seria essa? Você sabe que existem milhões de pessoas cegas que viajam, trabalham, têm vidas normais, né? Marina disse calmamente. Cegueira não é sentença de prisão domiciliar. Para você é fácil falar. É mesmo. Porque eu enxergo. Mas isso não significa que estou errada. Gabriel ficou em silêncio,
mas Marina notou que ele estava realmente pensando no que ela havia dito, em vez de simplesmente descartar como fazia habitualmente. Foi Marina quem sugeriu, algumas semanas depois, que Gabriel voltasse a fazer fisioterapia e terapia ocupacional. Ele havia abandonado todos os tratamentos de reabilitação há mais de um ano, mas ela notava como ele se movia com cuidado excessivo pela casa, como se não confiasse no próprio corpo ou na própria capacidade de navegar pelos espaços. Absolutamente não, foi a resposta imediata e categórica dele quando ela mencionou o assunto. Por que não? Porque é inútil. Não vai me devolver a visão. Marina colocou a xícara de café sobre a mesa com mais força que o necessário. Não, não vai te devolver a visão. Mas pode te devolver a confiança para se mover pela sua própria casa sem derrubar móveis, pode te ensinar técnicas para fazer coisas básicas sem depender de outras pessoas, pode te dar independência. Independência, Gabriel repetiu a palavra com ironia. Que piada! A única piada aqui é você se comportando como se a vida tivesse acabado quando você ainda tem pelo menos 50 anos pela frente. Gabriel se virou bruscamente na direção da voz dela, com uma expressão de raiva que ela não via há semanas. Não fale sobre coisas que você não entende. Então me explique, Marina desafiou. Me explique por que um homem inteligente, rico, com acesso aos melhores profissionais de reabilitação do mundo, prefere ficar trancado em casa se autodepreciando em vez de aprender a viver com sua nova realidade. Por quê? Gabriel começou, depois parou, claramente lutando com as palavras. Porque eu não sei mais quem eu sou sem enxergar. Toda a minha vida, toda a minha identidade, era baseada na minha capacidade de controlar, de ver, de antecipar. Agora eu não consigo nem atravessar uma sala sem tropeçar. Foi a primeira vez que Marina ouviu falar honestamente sobre seus medos, sem sarcasmo ou raiva como escudo. Então aprenda, ela disse suavemente. Aprenda uma nova forma de se mover. Aprenda uma nova forma de ser Gabriel Mendonça. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Marina podia ver as emoções passando pelo rosto dele como ondas. E se eu não conseguir? Então pelo menos você terá tentado. Qual é a alternativa? Ficar aqui pelos próximos 50 anos, dependendo de enfermeiras para tudo. Ele suspirou profundamente. Você é muito direta. É mais eficiente que ficar rodeando o assunto com delicadeza falsa. Gabriel quase sorriu. Se eu concordar com a fisioterapia e a terapia ocupacional, você para de reorganizar meus livros? Eu sei exatamente onde cada um está, e quando você os move, eu fico completamente perdido. Marina sorriu também. Negociação aceita. A volta à fisioterapia trouxe mudanças significativas e relativamente rápidas. Gabriel havia mantido a forma física básica durante os 2 anos de isolamento, então seu corpo respondeu bem aos exercícios. Mais importante que isso, a terapia ocupacional começou a devolver a ele uma sensação de competência e independência que ele havia esquecido que era possível. Ele aprendeu a usar uma bengala adequadamente, técnicas de orientação espacial, formas de identificar objetos pelo toque e pelo som. Começou a se mover com mais confiança pela casa, e Marina notou que ele estava mais disposto a sair do quarto e passar tempo em outros ambientes. Eles começaram a tomar café da manhã na varanda que dava para os jardins fundos, onde Gabriel podia ouvir os sons dos pássaros e sentir o sol da manhã no rosto. Durante essas refeições matinais, as conversas evoluíram gradualmente de confrontos defensivos para diálogos genuínos sobre todo tipo de assunto. Gabriel era uma pessoa incrivelmente inteligente e culta. Havia estudado economia e administração na melhor universidade do país, falava inglês, francês, italiano e espanhol fluentemente, e tinha opiniões bem fundamentadas sobre política internacional, literatura, filosofia, arte. Marina, que sempre havia sido uma leitora voraz apesar das dificuldades financeiras, conseguia acompanhar e desafiar suas ideias, criando debates estimulantes que duravam horas. Você já pensou em fazer outras coisas além de enfermagem? Gabriel perguntou em uma dessas manhãs de conversa, depois de um debate particularmente intenso sobre política econômica brasileira. Tem uma mente muito afiada para análise. Poderia ser advogada, economista, jornalista. Marina sentiu o rosto esquentar com o elogio genuíno.
Pensei em fazer direito um dia, mas... Ela deu de ombros, mexendo distraidamente no açúcar do café. Mas a vida real se impôs. Minha mãe ficou doente bem quando eu estava terminando o ensino médio, as contas apareceram, e enfermagem era o curso que eu conseguia bancar trabalhando ao mesmo tempo. Direito exigia dedicação integral, e eu não tinha como me sustentar durante 5 anos de estudo. Gabriel ficou pensativo por um longo tempo. E agora? Você ainda tem interesse? Às vezes penso nisso. Mas já tenho 24 anos, e começar uma faculdade nova aos 25. Minha avó começou a estudar arqueologia aos 52 anos, Gabriel disse com um sorriso nostálgico. Sempre dizia que idade é só um número quando você tem um objetivo real. Marina olhou para ele com curiosidade. Era raro Gabriel falar sobre família de forma carinhosa. E ela conseguiu se formar? Conseguiu. Aos 56 estava fazendo escavações no Egito, realizando o sonho de infância. Morreu aos 83, ainda ativa, ainda aprendendo. Gabriel pausou. O que eu quero dizer é que 24 anos não é tarde para nada. Especialmente não para alguém com sua inteligência. Marina sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de esperança e medo que ela havia enterrado há muito tempo. Obrigada, ela disse baixinho. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, removendo anos de amargura. Marina percebeu, com um sobressalto que a assustou, que estava começando a se sentir atraída por ele de uma forma que ia muito além da compaixão profissional. A percepção a aterrorizou. Ela era a enfermeira dele, uma funcionária contratada para cuidar de sua saúde. Além disso, eles vinham de mundos completamente diferentes. Gabriel era bilionário, herdeiro de um império empresarial, acostumado a uma vida de luxo que ela mal conseguia imaginar. Ela era uma garota pobre do interior que estava ali apenas por necessidade financeira extrema. Marina tentou manter distância emocional nas semanas seguintes, sendo mais formal durante as conversas e evitando os momentos de intimidade que haviam se tornado naturais entre eles. Mas era cada vez mais difícil ignorar como seu coração acelerava quando Gabriel sorria genuinamente, como ela prestava atenção em cada detalhe da voz dele, como se sentia protegida e valorizada na presença dele. Gabriel, por sua vez, havia mudado drasticamente. O homem amargo e sarcástico dos primeiros meses havia dado lugar a alguém mais aberto, mais curioso sobre o mundo, mais disposto a tentar coisas novas. Ele começou a perguntar sobre os planos de Marina para o futuro, demonstrava interesse genuíno em suas opiniões sobre assuntos variados, e havia momentos em que ela percebia ele olhando na direção dela com uma expressão suave no rosto. Marina, ele disse em uma tarde, interrompendo a leitura que ela fazia em voz alta de um romance brasileiro contemporâneo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Ela fechou o livro, marcando a página. Por que você nunca fala sobre namorados? Relacionamentos? Uma mulher bonita e inteligente como você deve ter deixado corações partidos pelo caminho. Marina sentiu o rosto queimar. Como você sabe que sou bonita? Gabriel riu. Sua voz tem o timbre de mulher bonita. E a forma como as pessoas reagem quando você fala com elas, até eu, que não vejo, percebo que você chama atenção. Não tive muito tempo para relacionamentos, Marina desviou do elogio, desconfortável. Entre trabalho e estudo, não sobrava energia para mais nada. E agora? A pergunta ficou no ar, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para admitir abertamente. Agora estou focada no meu trabalho aqui, ela respondeu cuidadosamente. Gabriel assentiu, mas Marina notou uma expressão de decepção que passou rapidamente por seu rosto. O ponto de virada emocional aconteceu em uma noite particularmente difícil para Gabriel. Marina foi acordada por volta das 2 da manhã por gritos vindos do quarto dele. Quando chegou lá, encontrou-o no meio de um pesadelo vívido, suando frio e se debatendo entre os lençóis. Gabriel, ela disse suavemente, tocando seu ombro para acordá-lo. É um sonho. Você está seguro? Ele despertou bruscamente, desorientado e ainda preso nas imagens do pesadelo. Demorou alguns segundos para perceber onde estava e quem estava com ele.
Marina, sua voz estava rouca e tremula. Estou aqui. Você teve um pesadelo. Gabriel se sentou na cama, passando as mãos trêmulas pelos cabelos. Desculpe ter acordado você. Não precisa se desculpar. Quer conversar sobre o que sonhou? Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Marina podia ouvir sua respiração ainda irregular, ver a tensão em cada linha do corpo dele. Era sobre o acidente, ele finalmente admitiu. Sempre é sobre o acidente. Eu revivo aquela noite todas as vezes. O barulho da chuva no para-brisa, Carolina rindo de algo que eu havia dito, o momento exato em que o carro começou a derrapar. Sua voz falhou, e Marina viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. E depois o silêncio. O silêncio terrível depois do barulho do metal amassando. E eu chamando o nome dela, sabendo que ela não ia responder mais. Marina sentiu o peito apertar com a dor dele. Sem pensar, estendeu a mão e tocou o rosto de Gabriel, enxugando as lágrimas com o polegar. Não foi sua culpa, ela disse firmemente. Como você pode ter certeza? Você nem estava lá. A voz dele estava quebrada de dor. Porque eu te conheço. Sei o tipo de pessoa que você é por trás de toda essa raiva e amargura. Sei que você jamais colocaria alguém que ama em perigo intencionalmente. E sei que você está se punindo por algo que foi um acidente trágico, não um crime. Gabriel virou o rosto na direção da mão dela, pressionando a bochecha contra a palma morna. Às vezes eu odeio não poder vê-la, ele sussurrou. Queria poder ver seus olhos quando você fala comigo. Queria saber se sua expressão combina com a gentileza da sua voz. Marina sentiu o coração disparar. Gabriel levantou uma das mãos e a colocou sobre a dela, que ainda estava tocando seu rosto. Marina, ele sussurrou. Sim. Eu não deveria estar sentindo isso por você. Sentindo que, ela perguntou, embora soubesse exatamente do que ele estava falando. Você sabe o que? Marina fechou os olhos, sabendo que estava chegando a um ponto sem volta. Eu também não deveria. Por que não? Porque eu sou sua enfermeira. Porque somos de mundos diferentes. Por quê? Ela não conseguiu completar a frase. Gabriel se inclinou para a frente lentamente, até que seus rostos estivessem a centímetros de distância. Marina podia sentir a respiração dele no seu rosto, o calor que emanava de seu corpo. E se nada disso importasse, ele perguntou baixinho. Mas importa, Marina sussurrou, mesmo enquanto se inclinava imperceptivelmente na direção dele. Para quem? Marina não soube responder. Gabriel inclinou o rosto e seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante no início, mas que se aprofundou quando ela correspondeu sem reservas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e com o coração disparado. Isso complica tudo, Marina sussurrou, encostando a testa na dele. Eu sei, Gabriel respondeu, ainda segurando o rosto dela entre as mãos. Mas não me importo mais. Marina, o que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que senti na minha vida. Nos dias seguintes, eles tentaram manter a normalidade profissional, mas era impossível ignorar o que havia mudado fundamentalmente entre eles. Havia uma tensão sexual palpável no ar, momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente e nenhum dos dois se afastava imediatamente, olhares que duravam mais que o necessário, mesmo que Gabriel não pudesse vê-la. Marina sentia que ele sabia exatamente onde ela estava em qualquer momento, como se estivesse sintonizado em sua presença de uma forma quase sobrenatural. As conversas ganharam camadas de intimidade que não existiam antes. Gabriel começou a falar mais sobre sua vida antes do acidente, sobre seus medos e inseguranças, sobre como se sentia perdido sem a identidade que havia construído ao longo dos anos. Marina, por sua vez, se abriu sobre suas próprias vulnerabilidades, seus sonhos adiados, suas preocupações com o futuro. Às vezes eu fico pensando, Gabriel disse em uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins extensos da propriedade, se eu teria conhecido você se o acidente não tivesse acontecido. Provavelmente não, Marina respondeu honestamente. Nossos mundos nunca teriam se cruzado em circunstâncias normais.
É estranho pensar que talvez eu precisasse perder a visão para realmente enxergar o que importa. Marina parou de caminhar e se virou para ele. O que importa? Gabriel parou também, localizando-a pelo som da voz e estendendo a mão até encontrar o braço dela. Conexões reais. Pessoas que veem além da superfície. Alguém que me faça rir de verdade, que me desafie, que não tenha medo de discordar de mim. Gabriel. Alguém que me faça querer ser uma pessoa melhor, ele continuou, puxando-a mais perto. Alguém como você. Foi Gabriel quem finalmente abordou a situação diretamente, cerca de uma semana depois do beijo. Eles estavam no escritório da casa, onde Gabriel havia começado a passar algumas horas por dia, gradualmente se reconectando com os negócios da família através de relatórios em áudio e conferências telefônicas. Marina, precisamos conversar, ele disse, desligando o computador que estava usando com software de acessibilidade. Sobre o que está acontecendo entre nós. Marina, que estava organizando alguns documentos médicos em uma mesa próxima, sentiu o estômago revirar. Gabriel. Não. Deixe-me falar primeiro. Ele se virou na cadeira na direção dela. Sei que isso é complicado sob todos os pontos de vista possíveis. Sei que você pode pensar que é só gratidão da minha parte, ou solidão, ou algum tipo de síndrome de Estocolmo ao contrário. Marina não pôde evitar um sorrisinho com a comparação inusitada. Mas não é, Gabriel continuou, agora completamente sério. O que sinto por você é real, Marina. Mais real que qualquer coisa que já senti na vida. Você não apenas mudou minha rotina de cuidados ou me ajudou a me reabilitar fisicamente. Você mudou fundamentalmente quem eu sou como pessoa. Marina se aproximou e se sentou na cadeira ao lado da dele. Como assim? Gabriel virou o corpo para ela, como sempre fazia quando queria olhá-la durante conversas importantes. Antes do acidente, eu era vazio, de certa forma. Successful nos negócios, socialmente ativo, mas sem conexões profundas com ninguém. Até mesmo Carolina, que era minha melhor amiga, via apenas uma versão superficial de quem eu realmente era. Ele pausou, organizando os pensamentos. Você me fez lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas o herdeiro bilionário. Me fez rir novamente. Me fez querer sair da cama de manhã, não apenas para tomar medicamentos, mas porque sabia que teria conversas interessantes com você. Me fez querer voltar a participar do mundo. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Gabriel. E mais que isso, ele continuou, estendendo a mão até encontrar a dela. Você me fez perceber que eu posso ser feliz novamente, mesmo sem enxergar. Que posso ter uma vida plena, relacionamentos reais, propósito. Você me deu esperança. Você sempre teve essas coisas dentro de você, Marina disse suavemente. Só estava perdido. É isso que eu quero dizer. Você consegue dizer exatamente o que eu preciso ouvir, mesmo quando é difícil de escutar. Você me vê de verdade, não um homem cego, não o herdeiro bilionário, não o projeto de caridade. Apenas Gabriel. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas segurando as mãos e processando a intensidade do momento. Eu também sinto algo muito forte por você, Marina finalmente admitiu. Mas tenho muito medo. Do que especificamente? Marina respirou fundo. De que isso seja temporário. De que quando você se recuperar completamente, quando voltar para a sua vida real, sua vida social, você perceba que eu não pertenço a esse mundo. Que eu era apenas uma fase da sua recuperação. Gabriel apertou a mão dela com mais força. Marina, olha para mim. Ela o encarou, observando os olhos dele que, mesmo sem enxergar, pareciam penetrar diretamente em sua alma. Você não é temporária para mim. Você não é uma fase. Você é a pessoa com quem eu quero construir uma vida nova. Uma vida que faça sentido de verdade. E sua família? E sua empresa? E todas as pessoas do seu círculo social que vão achar que eu estou com você pelo dinheiro? Gabriel sorriu com uma mistura de ternura e determinação. Então elas não me conhecem. E não conhecem você. Marina,
a fortuna da minha família, os negócios, a posição social, nada disso me fez feliz antes. Na verdade, muitas vezes me senti como um prisioneiro de tudo isso. Ele pausou, tocando o rosto dela suavemente. Quanto às pessoas que vão julgar nosso relacionamento, elas podem pensar o que quiserem. As que realmente importam vão perceber que você me faz bem, que você me torna uma pessoa melhor. E as que não conseguirem ver isso, talvez não sejam pessoas que eu precise na minha vida mesmo. Marina se inclinou para o toque dele, fechando os olhos. Não posso prometer que vai ser fácil me adaptar ao seu mundo. E eu não posso prometer que minha família vai aceitar você imediatamente, ou que não vamos enfrentar preconceito e julgamentos, Gabriel respondeu honestamente. Mas posso prometer que vale a pena tentar. Que eu vou estar ao seu lado em cada obstáculo. Que vamos enfrentar tudo junto. E se não der certo? Gabriel sorriu. E se der? Marina olhou para o homem à sua frente, o homem que havia chegado a amar profundamente durante os últimos meses. Gabriel, que havia sido tão perdido e amargurado quando ela chegou, agora sorria para ela com uma esperança genuína nos olhos. Ela pensou em todos os obstáculos que enfrentariam, mas depois pensou em como se sentia completa e valorizada ao lado dele. Então vamos tentar, ela disse suavemente. Gabriel puxou-a para um beijo que selou a decisão de ambos de lutar pelo relacionamento, independente dos desafios que pudessem surgir. Eles decidiram manter o relacionamento discreto inicialmente, enquanto navegavam pela transição de uma relação profissional para algo pessoal. Gabriel sugeriu que Marina continuasse oficialmente como sua enfermeira por mais alguns meses, até que ele estivesse completamente independente em termos de cuidados médicos básicos. Não quero que ninguém possa dizer que você se aproveitou da situação profissional, ele explicou. Quando nossa relação se tornar pública, quero que seja claro o que aconteceu depois que você não era mais minha funcionária. Durante esse período de transição, Gabriel voltou gradualmente aos negócios da família, mas com uma abordagem completamente diferente da que tinha antes do acidente. Ele implementou programas de responsabilidade social na empresa, começou a apoiar financeiramente organizações que trabalhavam com pessoas com deficiência visual, e sempre consultava Marina sobre decisões importantes, valorizando genuinamente sua perspectiva e inteligência. Marina, por sua vez, começou a estudar para o vestibular de Direito, com o apoio total de Gabriel. Ele contratou os melhores professores particulares, forneceu todos os materiais necessários, e sempre se interessava pelo progresso dos estudos dela. Você tem certeza de que não é muita pressão? Marina perguntou em uma noite, depois de uma aula particularmente intensa de direito constitucional. Que pressão? Gabriel respondeu, surpreso. Me apoiar financeiramente nos estudos, me encorajar a seguir meus sonhos. E se eu não conseguir passar no vestibular? E se eu não for boa o suficiente para as faculdades que você espera que eu entre? Gabriel parou o que estava fazendo, ouvindo um relatório financeiro em áudio, e se virou completamente para ela. Marina, primeiro, eu não tenho expectativas sobre onde você deve estudar. Eu só quero que você tenha as oportunidades que sempre mereceu ter. Segundo, você vai conseguir, porque é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. E terceiro, mesmo que não conseguisse, isso não mudaria absolutamente nada sobre o que sinto por você. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por que você é tão bom para mim? Gabriel sorriu. Porque você merece. E porque você faz o mesmo por mim todos os dias. A apresentação à família Mendonça aconteceu de forma gradual e cuidadosa. A mãe de Gabriel, Helena Mendonça, foi a primeira a conhecer Marina em um contexto que não fosse estritamente profissional. Gabriel havia convidado a mãe para jantar em casa em uma noite em que Marina supostamente estava de folga, mas acabou se juntando a eles naturalmente para a refeição. Helena era uma mulher elegante e inteligente na casa dos 55 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um olhar perspicaz que parecia analisar cada pessoa que encontrava. Durante o jantar, ela observou discretamente a dinâmica entre Gabriel e Marina, notando os pequenos gestos de intimidade, a facilidade da conversa entre eles, e principalmente, como Gabriel parecia genuinamente feliz pela primeira vez desde o acidente. Marina, Helena disse quando Gabriel saiu brevemente para atender uma ligação de negócios.
Posso falar francamente com você? Marina sentiu o estômago apertar, mas assentiu. Claro, Dona Helena. Eu vejo meu filho sorrindo novamente. Vejo ele com energia, com planos para o futuro, interessado em participar da vida novamente. Isso não acontecia há 2 anos. Helena pausou, estudando o rosto de Marina. Sei que você não é mais apenas a enfermeira dele. Marina sentiu o rosto queimar, mas manteve o olhar firme. Dona Helena, eu... Não precisa se explicar, Helena interrompeu gentilmente. Só quero que saiba que, independente do que as pessoas possam pensar sobre diferenças sociais ou whatever, o que importa para mim é que meu filho está feliz. E está claro que ele está feliz por sua causa. Marina sentiu lágrimas de alívio nos olhos. Obrigada. Não me agradeça ainda, Helena sorriu. Ainda temos que lidar com o restante da família e com a sociedade. Mas pelo menos comigo, você já tem uma aliada. O pai de Gabriel, Eduardo Mendonça, foi um pouco mais reservado inicialmente, mas também acabou sendo conquistado pela inteligência e sinceridade de Marina. Durante uma conversa sobre economia brasileira no jantar seguinte, ele ficou impressionado com o conhecimento dela sobre política fiscal e suas opiniões bem fundamentadas sobre desenvolvimento social. Ela não está com você pelo dinheiro, Eduardo comentou com Gabriel em uma conversa privada. Está claro que ela te ama pelo homem que você é. E mais importante ainda, ela fez você se tornar uma versão melhor de si mesmo. Como pai, é isso que eu quero para você. O pedido oficial de casamento aconteceu de forma completamente inesperada e espontânea. Gabriel havia planejado algo elaborado, uma viagem romântica, um jantar especial, toda uma produção que envolveria fotógrafos e um anel desenhado especificamente para ela. Mas o momento real aconteceu em uma manhã comum de domingo, no jardim onde eles costumavam tomar café da manhã. Eles estavam discutindo o resultado do vestibular de Marina. Ela havia passado em 3 universidades diferentes, incluindo a mais concorrida do estado, quando Gabriel de repente ficou sério e pegou as mãos dela. Marina, ele disse, e havia algo diferente em sua voz. Sim. Case comigo. Marina parou de respirar. O quê? Gabriel riu nervosamente, passando a mão livre pelos cabelos. Não foi assim que eu planejei pedir. Na verdade, eu tinha toda uma estratégia elaborada envolvendo uma viagem para Paris, jantar no restaurante mais caro da cidade, Anel da Tiffany. Mas... Ele pausou, organizando os pensamentos. Mas estou percebendo que não preciso de toda essa produção. O que preciso é de você, todos os dias, pelo resto da minha vida. Marina Silva, você quer se casar comigo? Marina olhou para o homem à sua frente, completamente em choque. Você tem certeza de que não é gratidão? Ou medo de ficar sozinho novamente? Tenho certeza absoluta. Marina, antes de você chegar na minha vida, eu estava apenas existindo. Agora, estou vivendo de verdade. Você me ensinou a ver beleza nas pequenas coisas, a valorizar as pessoas verdadeiras, a ser grato pelo que tenho em vez de me lamentar pelo que perdi. Gabriel se levantou da cadeira e, um pouco desajeitadamente, ajoelhou-se diante dela. Você transformou minha escuridão em luz. Você me ensinou que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo ainda mais valioso. Você me deu uma razão para acordar todos os dias com esperança. Marina Silva, você quer oficialmente passar o resto da vida me ajudando a enxergar o mundo através dos seus olhos? Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Sim, ela sussurrou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero me casar com você. Gabriel a puxou para um beijo apaixonado, e ambos estavam rindo e chorando quando se separaram. Mas eu quero o anel da Tiffany mesmo assim, Marina brincou, secando as lágrimas. Gabriel gargalhou. Você vai ter o anel da Tiffany. E a viagem para Paris. E tudo o que quiser. O período de noivado durou 8 meses, tempo que eles usaram para fortalecer ainda mais o relacionamento e para Marina se adaptar gradualmente ao mundo social de Gabriel. Ela começou a acompanhá-lo a eventos empresariais, jantares familiares e outras ocasiões onde era apresentada oficialmente como sua noiva. Nem sempre foi fácil.
Marina enfrentou comentários maldosos de pessoas que insinuavam que ela estava com Gabriel pelo dinheiro, olhares de pena de quem achava que Gabriel estava se contentando com alguém inferior por causa da cegueira, e situações sociais onde se sentia completamente fora do seu elemento. Às vezes eu me sinto como se fosse um peixe fora d'água, ela confessou para Gabriel após um jantar particularmente difícil na casa de amigos da família, onde havia sido tratada com condescendência por algumas mulheres da elite paulistana. E como você acha que eu me sinto a maior parte do tempo? Gabriel respondeu, puxando-a para perto no sofá do quarto. Marina, você acha que eu me sinto confortável em 90% das situações sociais que frequento? Acha que eu realmente tenho algo em comum com a maioria dessas pessoas? Marina ficou surpresa. Mas você nasceu nesse meio. Nasci, mas isso não significa que eu pertença de verdade. A maioria dos relacionamentos que eu tinha antes do acidente eram superficiais, baseados em interesses mútuos ou conveniência social. Você é a primeira pessoa com quem me sinto completamente à vontade para ser eu mesmo. Gabriel tocou o rosto dela suavemente. E sabe o que mais? Eu prefiro 1000 vezes estar desconfortável em eventos sociais se isso significa que você está comigo, do que estar confortável e vazio como eu era antes. Marina se aninharam no abraço dele. Promete que vamos sempre ser assim? Honestos um com o outro sobre nossas inseguranças? Prometo. E prometo que, se algum dia você decidir que esse mundo não é para você, nós criamos o nosso próprio mundo. Um que faça sentido para nós dois. O casamento foi uma celebração íntima e elegante, realizada na própria mansão da família Mendonça. Marina escolheu um vestido simples mas deslumbrante, em seda branca com detalhes em renda, que realçava sua beleza natural sem ser ostentativo. Gabriel estava radiante de felicidade, vestindo um terno escuro impecável, e não parou de sorrir durante toda a cerimônia. Os convidados eram apenas família próxima e alguns amigos íntimos. Dona Rosa, a mãe de Marina, havia viajado do interior especialmente para a ocasião, usando um vestido azul marinho que Gabriel havia insistido em custear. Ver sua mãe ali, saudável e feliz, foi um dos momentos mais emocionantes do dia para Marina. Durante a troca de votos, Gabriel disse, Marina, você chegou na minha vida quando eu havia perdido não apenas a visão, mas a esperança. Você não tentou me curar ou me consertar. Você simplesmente me amou como eu era, e isso me deu força para me tornar quem eu queria ser. Prometo te amar todos os dias da minha vida, te apoiar em todos os seus sonhos, te desafiar a sempre crescer, e ser o homem que você merece ter ao seu lado. Marina, por sua vez, disse, Gabriel, você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre salvar alguém ou ser salva. É sobre crescer juntos, se desafiar mutuamente, e escolher todos os dias estar ao lado da pessoa que você ama, independente das circunstâncias. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras que a vida nos trouxer, sua confidente nos momentos difíceis, e sua maior incentivadora em todos os seus sonhos. Quando o padre os declarou marido e mulher, Gabriel puxou Marina para um beijo apaixonado enquanto os convidados aplaudiam emocionados. A festa foi íntima mas memorável. Gabriel havia contratado a banda favorita de Marina, um grupo de 10 brasileiro, e eles dançaram a primeira música como marido e mulher, Garota de Ipanema, que Gabriel havia escolhido porque dizia que a voz de Marina lembrava a suavidade da música. Você sabe que eu não sei dançar muito bem, Marina sussurrou no ouvido dele durante a música. Nem eu, especialmente sem enxergar, Gabriel respondeu, sorrindo. Mas estamos aprendendo juntos. Como tudo na nossa vida. 2 anos depois do casamento, Marina estava no último ano da faculdade de Direito, cursando com excelência acadêmica e já recebendo ofertas de estágio em escritórios renomados. Ela havia se especializado em direito empresarial e descoberto uma paixão particular por direito social corporativo, área onde podia combinar seus conhecimentos jurídicos com seu interesse genuíno em causas sociais. Gabriel, completamente reabilitado e confiante, havia retomado sua posição na empresa familiar, mas com uma filosofia de gestão completamente nova. Sob sua liderança, o Grupo Mendonça havia implementado programas pioneiros de inclusão social, sustentabilidade ambiental e responsabilidade corporativa que se tornaram modelo para outras empresas do setor.
Juntos, eles criaram uma fundação que oferecia bolsas de estudo integrais para jovens carentes interessados em cursos superiores, programas de capacitação profissional para pessoas com deficiência, e apoio médico e psicológico para famílias que enfrentavam situações de deficiência visual súbita. Sabe o que eu acho mais incrível? Gabriel disse para Marina em uma noite, enquanto revisavam os relatórios da fundação na biblioteca da casa. Nós transformamos a pior coisa que aconteceu na minha vida em algo que está ajudando centenas de pessoas. Marina olhou para ele com admiração. Você transformou. Eu só ajudei. Gabriel sorriu. Nós transformamos. Juntos. Como tudo na nossa vida. A vida deles havia encontrado um ritmo confortável e gratificante. Gabriel, que havia recuperado quase totalmente sua confiança e independência, às vezes brincava que tinha sorte de ser cego, porque assim podia encarar Marina por horas a fio sem ela reclamar. Você sabe que isso não faz sentido lógico, né? Marina ria sempre que ele fazia essa piada. Você não pode me encarar se não me vê. Posso sim, Gabriel respondia, puxando-a para perto. Vejo você com o coração. E você é mais bonita do que qualquer coisa que eu já enxerguei com os olhos. Em uma tarde ensolarada de domingo, 4 anos depois do casamento, eles estavam no jardim, agora reformado e ampliado com a ajuda de Marina, que havia descoberto uma paixão inesperada por paisagismo, quando Marina fez um anúncio que mudaria suas vidas mais uma vez. Gabriel, ela disse, pegando a mão dele e colocando sobre sua barriga ainda lisa. Tem uma novidade importante. Gabriel franziu o senho, confuso por alguns segundos, até que entendeu completamente. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Sério? Tem certeza absoluta? Absoluta. Acabei de voltar do médico. Estamos grávidos. Gabriel a abraçou com tanta força que ela riu, girando-a no ar apesar de não conseguir vê-la. Você tem certeza de que está pronto para ser pai? Marina perguntou quando ele a colocou de volta no chão. Com você ao meu lado? Estou pronto para qualquer coisa, Gabriel respondeu, beijando-a apaixonadamente. A gravidez trouxe uma nova dimensão ao relacionamento deles. Gabriel se tornou ainda mais protetor e atencioso, acompanhando Marina em todas as consultas médicas, lendo tudo sobre gravidez e desenvolvimento infantil, e começando a preparar o quarto do bebê com uma dedicação quase obsessiva. Gabriel, você tem certeza de que precisa de 3 berços diferentes para testar qual é mais confortável? Marina perguntou, rindo, quando encontrou o quarto do bebê lotado de móveis infantis ainda nas caixas. Quero que nosso filho tenha o melhor de tudo, Gabriel respondeu, montando cuidadosamente um mobile musical. E como eu não posso ver para comparar, preciso testar tudo pelo toque e pelo som. Marina se aproximou e abraçou o marido por trás. Nosso filho já vai ter o melhor de tudo. Vai ter pais que se amam, uma família que o apoia, e todas as oportunidades do mundo. O resto são apenas detalhes. Gabriel se virou nos braços dela e tocou delicadamente a barriga que já começava a crescer. Às vezes eu fico pensando, e se eu não conseguir ser um bom pai por causa da cegueira? E se eu não conseguir proteger nosso filho adequadamente? Marina segurou o rosto dele entre as mãos. Gabriel Mendonça, você vai ser um pai incrível. Você é um dos homens mais fortes, inteligentes e carinhosos que eu conheço. Nossa criança vai ter sorte de ter você como pai. E se eu não conseguir ajudar com as coisas práticas? Trocar fraldas, dar banho. Então você vai aprender. Como aprendeu tudo mais nos últimos anos. E eu vou estar lá para ajudar sempre que precisar. Gabriel sorriu e beijou a testa dela. Como você sempre consegue me tranquilizar? Porque eu te amo. E porque sei exatamente do que você é capaz. Os meses de gravidez passaram rapidamente, cheios de preparativos, ansiedade e alegria. Gabriel surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo, ao se tornar especialista em tudo relacionado a bebês. Ele aprendeu a montar o berço perfeitamente pelo toque, decorou todas as canções de ninar clássicas, e até começou a conversar com a barriga de Marina todas as noites antes de dormir. Oi, pequenino, ele dizia, colocando as mãos na barriga dela. É o papai aqui.
Hoje eu aprendi como trocar fralda em um boneco, e posso garantir que quando você chegar, eu vou ser um expert. Sua mamãe está linda hoje, como sempre. Você vai amar ela tanto quanto eu amo. Marina sempre se emocionava com esses momentos de intimidade familiar. Ver Gabriel, que 2 anos antes estava perdido em depressão e amargura, agora planejando cuidadosamente cada detalhe da vida do filho, era uma das coisas mais bonitas que ela já havia presenciado. O trabalho de parto começou em uma madrugada de terça-feira, 3 dias antes da data prevista. Marina acordou com contrações fortes e regulares, e imediatamente soube que era hora. Gabriel, que dormia abraçado a ela, acordou na mesma hora. É agora, ele perguntou, já se levantando e procurando as roupas. É agora, Marina confirmou, respirando profundamente através de uma contração. Gabriel se transformou em um modelo de eficiência. Pegou a bolsa da maternidade que eles haviam preparado semanas antes, ajudou Marina a se vestir, e chamou o motorista da família para levá-los ao hospital. Durante todo o trajeto, ele segurou a mão dela, conversando calmamente para mantê-la relaxada. Está tudo indo perfeitamente, ele dizia. Em algumas horas, vamos conhecer nosso filho. O trabalho de parto durou 8 horas. Gabriel ficou ao lado de Marina o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, oferecendo água e palavras de encorajamento. Quando o médico finalmente anunciou que o bebê estava nascendo, Gabriel estava tão nervoso quanto Marina. É uma menina, o médico anunciou quando a criança finalmente chegou ao mundo, com um choro forte e saudável. Marina desabou em lágrimas de alívio e felicidade. Gabriel estava chorando também, esperando ansiosamente o momento em que poderia segurar a filha pela primeira vez. Ela é perfeita, a enfermeira disse, colocando a bebê limpa e embrulhada nos braços de Marina. 3,2 kg, 50 centímetros, todos os reflexos normais. Posso? Gabriel perguntou hesitantemente, estendendo os braços. Marina colocou a filha cuidadosamente nos braços do pai. Gabriel segurou a bebê com uma delicadeza extrema, como se ela fosse feita de cristal, e começou a explorar o rostinho dela com os dedos. Oi, princesa, ele sussurrou, a voz embargada de emoção. Eu sou seu papai. Estava esperando tanto para conhecer você. Marina observou o marido conhecer a filha através do toque, tocando delicadamente os dedinhos pequenos, as orelhinhas, o narizinho minúsculo. Era uma das cenas mais belas que ela já havia presenciado. Ela é igual a você, Gabriel disse, ainda explorando o rosto da bebê. Como você pode ter certeza? Marina perguntou, sorrindo através das lágrimas. Porque ela é perfeita. E tudo que vem de você é perfeito. Eles decidiram chamar a menina de Helena Rosa, Helena em homenagem à avó paterna que havia encorajado Gabriel a nunca desistir dos sonhos, e Rosa em homenagem à avó materna que havia sacrificado tanto para dar oportunidades a Marina. Os primeiros meses com o bebê foram desafiadores, mas também mágicos. Gabriel surpreendeu a todos, especialmente a si mesmo, ao se tornar um pai extremamente habilidoso. Ele acordava de madrugada para as mamadas, trocava fraldas com eficiência impressionante, e tinha um talento natural para acalmar a filha quando ela estava inquieta. Como você consegue saber exatamente o que ela precisa? Marina perguntou em uma noite, depois de Gabriel conseguir fazer a bebê parar de chorar em menos de 2 minutos. Não sei, Gabriel respondeu, balançando suavemente a filha no colo. Acho que presto mais atenção nos sons, nos movimentos, nas mudanças de respiração. Como não posso ver, desenvolvi uma sensibilidade maior para os outros sinais. Marina observou cantando baixinho uma canção de ninar para a filha, e seu coração se encheu de amor. Você é um pai incrível. Estou aprendendo, Gabriel sorriu. E Helena é uma professora muito paciente. Quando a menina completou 6 meses, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu até Marina. Ele anunciou que queria fazer uma cirurgia experimental que havia surgido recentemente, com possibilidade de recuperar parcialmente a visão. Por que agora? Marina perguntou, surpresa. Gabriel havia se recusado categoricamente a considerar qualquer procedimento cirúrgico nos últimos anos. Porque agora eu tenho uma razão real para querer enxergar novamente, ele respondeu, segurando Helena no colo.
Quero ver o rosto da minha filha. Quero ver você sorrindo para ela. Quero ver nossa família. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, você sabe que os riscos são altos e as chances de sucesso são pequenas. Sei. Mas pela primeira vez em anos, eu tenho algo pelo que vale a pena correr o risco. A cirurgia foi realizada 3 meses depois, em um hospital de Boston especializado em procedimentos oftalmológicos experimentais. Marina e Helena acompanharam Gabriel durante toda a viagem e recuperação. O procedimento durou 7 horas. Marina passou o tempo no quarto do hotel com a bebê, tentando não pensar em todos os riscos que o médico havia explicado: possibilidade de infecção, chance de piorar a condição atual, risco de convulsões devido à localização da lesão cerebral. Quando o médico finalmente veio dar notícias, Marina estava preparada para o pior. A cirurgia foi bem sucedida tecnicamente, o Dr. Roberts explicou. Conseguimos reparar parte do dano no nervo óptico e reduzir a pressão na área afetada do cérebro. Agora é uma questão de esperar para ver como o cérebro vai responder. Gabriel passou 2 semanas com os olhos cobertos por bandagens, permitindo que os tecidos se curassem adequadamente. Durante esse período, ele se mostrou ansioso mas otimista, passando horas conversando com Helena e planejando todas as coisas que queria ver quando as bandagens fossem removidas. Primeiro quero ver você, ele disse para Marina. Depois a Helena. Depois quero ver um pôr do sol. E flores. E nossa casa. E nosso jardim. O dia da remoção das bandagens foi um dos mais tensos da vida de Marina. Toda a equipe médica estava presente, junto com equipamentos para monitorar a resposta do cérebro de Gabriel a estímulos visuais. Vou remover as bandagens devagar, o Dr. Roberts explicou. Gabriel, mantenha os olhos fechados até eu pedir para abrir. Pode haver sensibilidade extrema à luz inicialmente. Marina segurou a mão de Gabriel, com Helena dormindo no colo. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam ouvir. Quando as últimas bandagens foram removidas, Gabriel manteve os olhos fechados como instruído. O médico ajustou as luzes da sala para um nível bem baixo. Agora, Gabriel, abra os olhos muito devagar. Gabriel hesitou por um segundo, então abriu os olhos lentamente. Inicialmente, sua expressão não mudou. Depois, ele piscou várias vezes, franzindo o senho como se estivesse tentando focar. Eu vejo luz, ele disse, a voz cheia de incredulidade. Vejo formas. Está tudo muito borrado, mas eu vejo. Marina cobriu a boca com a mão, tentando não chorar alto e acordar a bebê. O médico acendeu uma pequena lanterna. Consegue ver isso? Sim. Vejo a luz se movendo. Lentamente, o Dr. Roberts aumentou a iluminação da sala. Gabriel piscou várias vezes, os olhos lacrimejando com o esforço de focar. Ainda está tudo borrado, ele disse, mas posso distinguir formas, contornos. Isso é completamente normal, o médico explicou. Seu cérebro precisa reaprender a processar informações visuais. Pode levar semanas ou meses para a visão se estabilizar completamente. Gabriel virou a cabeça na direção onde Marina estava sentada. Marina? Estou aqui, ela sussurrou. Posso ver você. Está borrado, mas posso ver que você está segurando algo. É a Helena? Marina não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ela está dormindo. Gabriel tentou focar melhor, e Marina podia ver o esforço em sua expressão. Ela é linda. Vocês duas são lindas. Nos meses seguintes, a visão de Gabriel melhorou gradativamente. Nunca voltou completamente ao normal, ele precisava usar óculos especiais e ainda tinha dificuldades com certos tipos de iluminação, mas era suficiente para ver os rostos das pessoas que amava, ler com auxílio de lentes de aumento, e participar muito mais ativamente da vida familiar. O primeiro dia que ele conseguiu ver Helena claramente foi emocionante para toda a família. A bebê, que já tinha quase 1 ano na época, estava brincando no chão da sala quando Gabriel a chamou. Helena, vem aqui com o papai. A menina engatinhou até ele, e quando Gabriel conseguiu focar no rostinho dela pela primeira vez, começou a chorar.
Ela tem seus olhos, ele disse para Marina, segurando a filha. E seu sorriso. É tão mais bonita do que eu imaginava. Marina se juntou a eles no chão, e Gabriel pode finalmente ver sua família completamente reunida. Valeu a pena, ele disse, beijando primeiro a filha, depois Marina. Cada minuto de risco, cada hora de recuperação. Valeu a pena para poder ver vocês. Anos se passaram, e a família cresceu com a chegada de mais 2 filhos, um menino chamado Eduardo, em homenagem ao avô paterno, e outra menina, Carolina, em homenagem à amiga que Gabriel havia perdido no acidente. O nome foi sugestão de Marina, que queria honrar a memória da pessoa que havia sido tão importante na vida do marido. Tem certeza? Gabriel havia perguntado quando ela sugeriu o nome. Não vai ser doloroso para você. Não vai ser doloroso. Vai ser uma forma de manter a memória dela viva de uma forma positiva. E tenho certeza de que ela ficaria feliz sabendo que sua memória está sendo honrada através da nossa filha. Gabriel havia chorado quando concordaram com o nome. Carolina teria amado você, ele disse. E ficaria emocionada sabendo que uma menininha linda vai levar o nome dela. Marina se formou em Direito com louvor e abriu seu próprio escritório especializado em Direito Social Corporativo, ajudando empresas a desenvolver políticas de responsabilidade social e inclusão. Gabriel continuou expandindo os negócios da família, sempre com foco em sustentabilidade e impacto social positivo. A fundação que criaram juntos se tornou uma das mais respeitadas organizações de inclusão social do país, oferecendo bolsas de estudo para milhares de jovens carentes e programas de reabilitação para pessoas com deficiência visual. Sabe qual é a parte mais incrível de toda a nossa história? Gabriel disse para Marina em uma noite, quando estavam no jardim observando as 3 crianças brincarem. Qual? A gente transformou uma tragédia em algo belo. O acidente que me tirou a visão foi também o que me trouxe você. A dor que eu sentia virou propósito. A raiva virou amor. Marina se aninharam no abraço dele. E a jovem pobre do interior que aceitou cuidar de um bilionário cego acabou ganhando muito mais do que dinheiro. O que ela ganhou? Uma família. Uma vida que nem nos meus sonhos mais otimistas eu imaginava ser possível. E um amor que eu nem sabia que existia. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. E o bilionário cego ganhou olhos novos. Não apenas os que a cirurgia me devolveu, mas os seus. Você me ensinou a ver o mundo de uma forma completamente nova. Eles ficaram em silêncio, observando as crianças correrem pelo jardim. Helena, agora com 5 anos, estava ensinando os irmãos menores a plantar flores no canteiro que Marina havia criado. Acho que conseguimos, Marina disse suavemente. Conseguir o quê? Criar nosso próprio mundo. Um mundo que faz sentido para nós. Gabriel sorriu, apertando-a mais perto. E é um mundo lindo. 15 anos depois do primeiro encontro entre Marina e Gabriel, eles estavam celebrando mais um aniversário de casamento no mesmo jardim onde haviam se declarado pela primeira vez. As crianças, agora adolescentes, haviam preparado uma surpresa para os pais, um álbum de fotos contando toda a história da família. Olhem esta, Helena, agora com 15 anos, disse mostrando uma foto de Gabriel segurando a recém-nascida. Papai, você está chorando na foto. Gabriel riu. Ainda choro toda vez que lembro daquele momento. Eduardo, de 12 anos, apontou para uma foto da família toda no dia da formatura de Marina. E aqui a mamãe está usando aquela beca ridícula. Não era ridícula, Marina defendeu, rindo. Era o símbolo de anos de muito estudo. Carolina, a caçula de 9 anos, mostrou sua foto favorita, Gabriel ensinando ela e os irmãos a andar de bicicleta, com uma expressão de concentração intensa enquanto segurava a bike. Esta é a melhor, ela declarou. Papai consegue nos ensinar tudo, mesmo sem enxergar direito. Gabriel puxou a filha para um abraço. É porque vocês são os melhores professores que eu poderia ter. Quando as crianças foram dormir, Gabriel e Marina ficaram sozinhos no jardim, como tantas vezes antes. Consegue acreditar que já se passaram 15 anos desde que nos casamos? Marina perguntou. Às vezes parece que foi ontem. Às vezes parece que sempre estivemos juntos.
Marina se virou para olhá-lo. Gabriel ainda era incrivelmente bonito, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas que o deixavam ainda mais charmoso. Seus olhos, mesmo com as limitações, brilhavam com o mesmo amor e inteligência que ela havia aprendido a reconhecer anos atrás. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. Gabriel pensou por um momento. Me arrependo de ter perdido tanto tempo sendo amargurado no começo. De ter desperdiçado meses que poderíamos ter passado nos conhecendo melhor. E eu me arrependo de ter demorado tanto para admitir que estava me apaixonando por você. Gabriel sorriu. Mas chegamos lá. Chegamos. E você? Se arrepende de ter aceitado aquele emprego? De ter escolhido ficar comigo em vez de seguir um caminho mais tradicional? Marina olhou ao redor, para a casa que havia se tornado seu lar, para o jardim que haviam criado juntos, para as janelas dos quartos onde seus filhos dormiam seguros e amados. Jamais, ela respondeu sem hesitação. Aquele anúncio no jornal foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Mesmo com todas as dificuldades? Os preconceitos que enfrentamos, os julgamentos, as adaptações. Especialmente por causa delas. Todo obstáculo que superamos juntos nos tornou mais fortes. Cada preconceito que enfrentamos nos ensinou a valorizar ainda mais o que temos. Gabriel puxou-a para perto. Sabe qual é minha parte favorita de toda a nossa história? Qual? Que ela ainda está sendo escrita. Temos décadas pela frente para criar mais memórias, ver nossos filhos crescerem, enfrentar novos desafios juntos. Marina sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E qual você acha que vai ser o próximo capítulo? Não sei, Gabriel respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Mas sei que, seja lá o que vier, vamos enfrentar juntos. Como sempre. Eles ficaram assim, abraçados no jardim sob as estrelas, dois soulmates que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis e construído uma vida extraordinária juntos. A jovem pobre do interior e o bilionário cego que haviam provado que o amor verdadeiro pode transformar qualquer tragédia em uma bênção, qualquer fim em um novo começo. E quando contavam sua história para os filhos, como faziam regularmente, sempre terminavam da mesma forma. Foi assim que aprendemos que às vezes precisamos fechar os olhos para o que achamos que queremos, para poder enxergar o que realmente precisamos. E que as melhores histórias de amor começam não quando duas pessoas perfeitas se encontram, mas quando duas pessoas imperfeitas decidem se tornar melhores juntas. A história de Marina e Gabriel tornou-se lenda na família, um lembrete constante de que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de curar feridas antigas, criar novos sonhos, e transformar duas vidas separadas em uma única história de esperança, crescimento e felicidade duradoura. E essa foi a nossa história de hoje. Agora eu quero saber de você, de onde está nos assistindo. Deixe aí nos comentários a sua cidade ou país, vou adorar saber até onde essa história chegou. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes.